Para todo sempre, amém? Nós abrimos nossas Bíblias no livro de Levíticos, capítulo de número 20. Aleluia, Jesus. Levíticos 20. Versículo de número 7. Aleluia, Jesus. Nós vamos falar um pouco aqui, né, de tudo aquilo que foi falado na palavra, daquilo que foi falado durante o louvor. E aí nós podemos ver que Deus é maravilhoso, de que Deus preparou essa reunião para poder nos abençoar, para poder nos encher, né, de tua graça, do teu poder. Se nós formos olharmos o porquê que o livro de Levítico foi escrito, ele foi escrito para instruir, né, os israelitas acerca de como eles devem se santificar ali na presença de Deus. Então, em Levítico 20, versículo de número 7, a palavra diz assim: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Maravilhoso Deus, querido soberano Pai, te louvamos na grandeza do teu ser, aonde a tua palavra foi lida neste momento, Pai. Deus, que o Senhor possa abrir a nossa mente, possa abrir o nosso entendimento, para que possamos receber e aprender tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar no nosso coração. Realiza a tua obra, realiza o teu querer, pois queremos aprender de ti, ó Pai. Assim nós te louvamos e te agradecemos por esse privilégio de podermos estarmos aqui reunidos na tua presença, em nome de Jesus. Aleluia, nós podemos assentar. Santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Quando Deus, né, começa, ele fala que nós devemos nos santificar porque ele é santo. Muitas das vezes nós temos esquecido qual é o nosso papel diante da presença de Deus. O nosso papel diante da presença de Deus, ele nada mais é do que o quê? Nós somos feitos para louvor, honra, graça e glória do nosso Deus. Nós não somos feitos para que nós possamos verdadeiramente nos alegrar, mas que nós somos feitos para podermos alegrar o nosso Deus, para que o nome dele venha a ser glorificado em tudo aquilo que nós fazemos, seja no nosso jeito de ser, seja no nosso jeito de andar, seja no nosso falar, porque todos aqueles que estão em volta, aleluia, eles vão reparar como é que nós estamos fazendo. Uns vão olhar para recriminar, outros vão olhar e vão querer, né, ter aquilo que nós temos, mas se nós não estivermos andando, querendo fazer aquilo que é o chamado de Deus para nossas vidas, nós não vamos conseguir agradar o nosso Deus. Quando eu falo isso, irmãos, Deus começou a me mostrar que muitas das vezes, né, muitos crentes ou muitos cristãos, ou talvez em algum momento de nossas vidas, nós estamos como aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam andando, o próprio Jesus veio e começou a falar com eles, eles não conseguiram ver que era Jesus, e quando eles repararam que era Jesus, depois um vira para o outro e fala assim: olha, não ardia o vosso coração quando ele falava acerca das coisas? Hoje em dia nós temos nos achegado diante da presença de Deus, aleluia, né? Nós temos chegado ali, viemos à igreja, vamos a culto, escutamos a palavra de Deus, e muitas das vezes essa palavra não tem mais ardido no nosso coração. Entramos e vamos a um culto, a palavra entra no ouvido e sai pelo outro, sem trazer nenhuma transformação, porque ela não arde para poder nos transformar. Foi quando eu disse aqui no último culto, né, pela palavra que Deus trouxe, nos chamando ali ao concerto, eu fiquei ali atrás e falei: Senhor, eu não vou ali na frente, eu precisava, porque eu quero ver se mais alguém vai, porque às vezes as pessoas podem ir, porque vai virar para assim: se o pastor foi, eu também vou. Às vezes queremos fazer uma coisa olhando se a outra pessoa vai fazer, porque ficamos com vergonha de assumir aquilo que realmente queremos sentir. E o que a Bíblia fala, né? Quando se nós
nosso Deus, será que Ele se agrada? Será que Ele se agrada que quando eu quero fazer algo e não faço, é como se eu estivesse rejeitando aquilo que Ele tem trago para a minha vida? E aqueles dois discípulos ali no caminho de Emaús ouviram o próprio Senhor falar, os seus corações ardiam, por isso algo aconteceu na vida daqueles dois. E assim tem que ser preciso nos dias de hoje sobre as nossas vidas. A Bíblia nos fala, nos revela, né, de que o mundo está aí, no mundo nós vamos ter aflições, vamos sofrer, vamos passar por dificuldades. A Bíblia em momento nenhum fala que vai ser um mar de rosa, mas ela fala que o que? Nós temos que nos alegrar. Por quê? Porque Jesus venceu o mundo. E aí podemos perguntar, e o que tem Jesus ter vencido o mundo? A Bíblia fala que em Cristo Jesus nós seremos mais do que vencedores. Nós não podemos mais só ficar escutando, ouvindo a palavra de Deus sem deixar ela arder no nosso coração. Se nós olharmos ao Antigo Testamento, né, o Beltesazar sabia acerca de Deus, mas pegou dos utensílios ali do Senhor para poder fazer o banquete. E a Bíblia diz que o que? Veio com a mão e escreveu na parede: Mené, Mené, Tekel, Parsim. Você foi contado, né? Você foi contado e acabou, você foi pesado e achado em falta. O que adiantou o Beltesazar saber acerca das coisas de Deus, se ele não colocou em prática? Aí trazendo para as nossas vidas, irmãos, o que adianta nós conhecermos a palavra de Deus? Do que adianta ler, eu li a Bíblia 20 vezes, o que ela fez de transformação da tua vida? Nada, não adiantou nada. Aí você chega para o outro, o que você leu? Eu estou lendo, já tem 10 anos que eu estou lendo o livro de Gênesis, e quanto mais eu leio, mais eu aprendo. Qual dos dois está sendo verdadeiramente efetivo? Aquele que leu a Bíblia 20 vezes ou aquele que está lendo um pouquinho e está procurando conhecer aquele que está falando com ele, e quanto mais ele escuta, mais ele vê o Senhor falando para com ele. Precisamos ouvir, precisamos deixar a palavra de Deus vir transformar as nossas vidas, porque Deus nos mostra, né, como diz a Bíblia, qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele para as nossas vidas. Primeira coisa, né, da vontade de Deus é que a vontade de Deus é de que toda a humanidade viesse a ser salva. Mas infelizmente isso não vai acontecer. Então Deus vira e fala: olha, eu vou deixar um caminho. Como foi dito, tem 2 caminhos, você tem que escolher um. Um vai te levar para a salvação e o outro vai te levar à perdição. Do que adianta ouvir a palavra de Deus? Do que adianta conhecer o que está escrito na palavra, se nós não colocarmos em prática aquilo a qual o Senhor tem falado que é bom para as nossas vidas? Quantas pessoas nós vemos que escandalizam o Evangelho de Deus, porque até conhece acerca da palavra, mas quer dar um jeitinho, ou por causa de alguém, quer fazer algo ali para poder agradar a pessoa. Eu já vi pessoas que assim como é que eu vou colocar, como evangelista, nossa Deus, está de 1000 a 0 em mim, muito. Ele dirige o Uber, prega, coloca no carro dele, está lá a Bíblia, está lá um papel, está lá um caderno de oração para fazer tudo. Mas se chegar na casa dele para poder agradar as outras pessoas, ele tem lá um vinhozinho, um esquisinho para poder agradar o doutor. Aí eu te pergunto, o que está adiantando ele ouvir que fazer a obra de Deus de qualquer maneira, sendo que não é isso que Deus tem para as nossas vidas? Se ele fala, mas não sou eu que estou bebendo, ou deixei ele por causa do doutor. Não, o doutor tem que aprender com o nosso Deus, a nossa vida tem que ser a primazia, tem que ser o tudo. E o doutor tem que querer aquilo que eu tenho. Eu não posso transformar a minha vida para poder agradar ali ao doutor. Como a Bíblia diz, é melhor eu entrar no reino do céu cego do que eu ter olhos aqui nesta terra que vão me levar à perdição. É melhor eu entrar no reino do céu sem as mãos, do que ter as mãos e ela está me levando à perdição. Então aí vem o que adianta nós procurarmos lermos a Escritura
Escritura, recebemos palavra, recebemos estudo, se tudo isso não está verdadeiramente ardendo no nosso coração. Quando eu estava ali atrás, eu estava lembrando qual é o verdadeiro motivo do louvor dentro de uma igreja, por que o louvor vem antes da ministração da palavra. A Bíblia diz, olha, Deus habita no meio do louvor, então no meio do louvor Deus está habitando. E aquele que abre o coração, ele começa a sentir ali a presença de Deus. E quando a pessoa abre o seu coração para poder sentir a presença de Deus, fica mais fácil na hora que qualquer pessoa for trazer a palavra, qualquer que seja a palavra, vai vir de encontro à vida dela, porque ela se achegou primeiro à presença de Deus. Às vezes a gente, como eu fico ali atrás e como pastor, às vezes eu fico reparando as atitudes das pessoas dentro da igreja, até mesmo na hora do louvor. Por um momento pequeno, estamos ali diante da presença de Deus e não conseguimos dar aquele tempo para Deus. Na hora da palavra, estamos ali para poder receber as coisas de Deus e não estamos ali de corpo presente, mas não estamos verdadeiramente recebendo de Deus aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Posso falar por mim, eu já peguei no meio de pregação pensando que eu tinha que fazer durante a próxima semana, porque eu tinha muita coisa. O meu corpo já esteve presente dentro de um culto e a minha mente não estava ali. A hora que acabou a pregação, o que o pastor disse? Não sei, a minha mente estava passeando. Eu só fui ali de corpo presente. Estou como aquelas pessoas que parecem que eu vou lá para poder mostrar a todo mundo que eu estou indo ali na igreja. Eu me recordo de um filme que eu vi de um camarada que era vendedor de carro, estava ali, não lembro mais o nome, ele fazia as coisas erradas, ele ia na igreja só para que o povo pudesse ver ele. Aí ele pegava um envelope ali de oferta, fazia ele vazio, colocava dentro da cestinha para que as pessoas vissem que ele estava fazendo algo. Ele estava fazendo algo ali para poder se justificar diante das pessoas. Mas ele não estava sendo justificado diante de Deus. E quando ele quis ter verdadeiramente um encontro com Deus nesse filme, Deus transformou a vida dele. E é assim que Deus quer fazer com as nossas vidas, irmãos. Precisamos estar atentos para aquele a qual nós verdadeiramente precisamos e devemos dar o nosso culto. Quanto tempo nós ficamos aqui no louvor, no culto? Menos de 2 horas. Será que em 2 horas eu preciso deixar minha mente vagar, eu preciso fazer algo que verdadeiramente não seja estar ali totalmente voltado para Deus? Ou será que eu vou ali para poder fazer, eu vou ali, do jeito que eu estiver ali, vai ser desse jeito mesmo, de qualquer maneira, eu posso fazer porque eu já estou fazendo algo. Muitas pessoas acham que simplesmente pelo fato de estar ali fazendo algo, Deus já vai te agradar só porque ela parou para poder fazer alguma coisa. Vamos ver se é isso que a Bíblia diz. Saul saiu, homem que foi feito ali, instituído como rei, para um homem grande, forte, bonito, para o povo de Israel ficar feliz, mas o que? Quis fazer algo que não era da vontade de Deus, quis sacrificar porque achou que o profeta estava demorando, e ele foi o que? Rejeitado diante de Deus. Quis fazer algo que não era aquilo que Deus havia falado para ele poder fazer. Nadab, filho de um profeta, a Bíblia diz que aconteceu o que com ele? Ele morreu porque fazia coisas que não eram da vontade de Deus. O que adiantou ser filho de um sacerdote, estar ali no templo, estar servindo, mas fazia coisas totalmente contra aquilo que era a palavra de Deus. Se nós não nos atentarmos para isso, nós viemos para cá. Eu e o Igor outro dia escutamos uma palavra que eu guardei ela para mim. Viemos para cá, para a igreja, para fazer o quê? Viagem de balde. Ficar ali indo e voltar vazio, sem motivo, sem nada. Se nós formos olharmos, mas é a minha intenção que vale, é a minha intenção ali diante da presença de Deus. Será que o que vale realmente é a intenção? O que aconteceu com Uzá, quando a arca estava ali, vindo no... Como é que fala?
fala que tem o boi puxado o cavalo? Boi? A carroça ali, eu não sei o nome certo. A arca estava na carroça, passou, bateu numa pedra, ele achou que ela ia cair, saiu correndo para poder segurar. A intenção foi boa, ótima, mas ele não era para fazer aquilo, irmãos. E às vezes queremos fazer as coisas, mas a intenção de que eu fiz isso é boa. É por conta disso que vem aquele ditado de que de boas intenções o inferno vai estar cheio. A intenção pode ser boa, mas não é a vontade de Deus, não é o propósito de Deus, não é o chamado que Deus tem para as nossas vidas, aquilo que nós estamos fazendo. Mas eu vou ali, eu até canto para Deus. Bom, você cantou, cantar é diferente de louvar. Mas Deus vai receber ali o que eu cantei, será que Ele vai receber a sua adoração? Vamos pegar lá Caim e Abel. Será que Deus aceitou, a oferta dos dois? Ou Ele aceitou a de Abel e recusou a de Caim? Se nós formos olharmos, irmãos, a Bíblia nos chama de Gênesis, Apocalipse, a nós estamos nos atentando acerca das coisas a qual nós fazemos ali diante da presença de Deus, da maneira a qual nós estamos nos prostrando ali acerca das coisas de Deus. E muitas das vezes, infelizmente, nós podemos, não vou falar que vão ser todos, nós podemos ser pegos em falta diante da presença de Deus. Mas não aconteceu nada comigo durante aquele culto. Por que não aconteceu, irmão? A Bíblia diz que aonde tiver 2 ou 3 reunidos, quem vai estar ali? Quem, irmãos? Senhor se faz presente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não vou nem contar. Falou 2 ou mais, eu nem comecei a contar, já deu 8. Se eu passar um pouquinho na fileira aqui, já vai quase 20, mais ali. Será que o Senhor se faz presente? E porque quando Ele se faz presente, Ele começa a falar, o nosso coração não arde. Porque não estamos voltados verdadeiramente para Ele. Porque às vezes a palavra vem nos confrontar e nós não queremos ser confrontados. Ela vem nos chamar para fazer algo a qual nós olhamos e viramos e falamos assim, eu não vou gostar de fazer isso. Eu acho que isso vai ser difícil. Eu acho que esse jugo vai ser pesado para a minha vida. Sendo que agora a palavra de Deus diz o quê? Deus só deixa vir sobre nós, Ele fala nem que é Ele que dá, Ele fala o quê? Só deixa vir sobre nós aquilo que nós podemos suportar. Mas a minha vida é difícil, tá? Será que a sua vida vai ser mais difícil do que a vida de Jó? O que a Bíblia diz lá de Jó? Primeiro que a Bíblia diz lá, era homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Opa! Deus já deu uma característica aqui de Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Quase perfeitozinho ali a vida de Jó. E o que veio sobre a vida dele? Perdeu toda a sua riqueza, perdeu seu rebanho, perdeu sua plantação, perdeu suas casas, perdeu seus filhos, perdeu tudo, foi acometido de uma doença, a qual a Bíblia diz que ele até usava de capa de telha para poder exportar. Aqueles amigos que eram dele falavam assim, Jó, olha que você está em pecado, vê o que você fez de errado. Até os amigos iam ali para poder acusar ele. Se ele era quase perfeito, será que ele precisava passar aquilo tudo? Não, mas Deus conhecia a vida de Jó e sabia que pelo tamanho que Jó tinha do amor dele para com Deus, ele conseguiria suportar tudo aquilo. E por muito menos nós falamos que nós amamos Deus, irmãos, e não fazemos aquilo que é a vontade de Deus, reclamamos, Senhor, por que isso está vindo sobre a minha vida? Por que o Senhor está permitindo que eu passe por isso? Uma espada, para ela poder ser boa, ela tem que ser forjada, ela tem que ser levada ao fogo. E quanto mais ela é forjada, melhor ela fica. Melhor vai ficando a sua fiação ali. Ela não vai perdendo o seu corte, porque ela foi bem forjada. Hoje as pessoas podem falar que já foram descobertos elementos que vai custar pegar o fio, mas nós temos que voltar para a época antiga, quando a Bíblia foi escrita, aquilo que
Deus nos mostra para as nossas vidas. Nós temos que ser forjados, irmãos, para podermos ficarmos bom. O livro de Apocalipse, ele fala muito de quê? Ao que vencer. Vencer o quê? Prova. Vencer o quê? Dificuldade. Vencer o quê? A adversidade que sobrevém sobre as nossas vidas. Se você não tiver nada disso, me explica o que você vai vencer. Eu venci a vida, né? Eu fiquei aí tranquilinho, bonitinho, só respirando, recebendo tudo bom e melhor. Se você não teve prova, não teve dificuldade, não teve nada, você não vai ser vencedor, irmãos. E se Deus fala que Ele vai te capacitar, né, que Ele só vai permitir que as provas que vêm até você, porque você pode passar. Então, Senhor, que o Senhor me fortaleça para que eu possa passar, porque eu quero ser diferenciado dos demais. Olha que as pessoas que passam por dificuldades, por tribulações, muitos deles conseguem ficar alegres ali na presença de Deus. Eu costumo pegar, né, algumas coisas que algumas pessoas têm, ou até mesmo o nosso inimigo, que eles têm, que nós precisamos aprender. O diabo, ele já sabe que ele é vencido, mas ele é perseverante. Ele conhece e pegou aquela palavra, parece que virou e falou assim: olha, essa palavra eu vou vestir ela e ela não vai sair de mim. E nós muitas das vezes não temos perseverança acerca das coisas do Senhor. Fazemos um propósito, eu vou fazer um propósito, eu vou orar durante 30 dias direto. Vai indo, chegou no 28, 29, esmoreceu, não perseverou até o fim. O Senhor, pela misericórdia dele, Ele pode até te abençoar, irmãos, mas o que a Bíblia diz? É melhor não fazer um voto do que fazer e não cumprir. Se fez um voto a Deus, cumpra aquele voto que você fez com Deus. Se você fez, né, na ignorância, Deus vai até te perdoar. Mas nós precisamos estar atentos àquilo que nós falamos. Porque se Deus te permitiu de falar, é porque Ele sabe que você também poderia realizar aquilo. De que você poderia cumprir aquele voto. E que se você cumprisse, a sua vida seria transformada. Uma vez, quando eu era, mais tempo atrás, no meu jornal com o Senhor, meu irmão chegou: irmão, vamos subir no monte 3 dias? Vamos. Subimos 3 dias, no terceiro dia, vamos passar para 7 dias? Vamos, passamos para 7. De 7 dias, eu falei assim: vamos aproveitar, vamos fazer um mês inteiro? Ótimo, vamos fazer um mês inteiro. O mês inteiro deu 4 semanas, vamos passar para 7 semanas? Beleza, vamos passar para 7 semanas. De 7 semanas, ele falou assim: vamos passar para 7 meses? Beleza, irmão, vamos passar para 7 meses. No final de 7 meses, esse irmão chegou para mim e está assim: pastor, pelo amor de Deus, vamos acabar a nossa campanha aqui agora? Eu falei: por quê? Você cansou? Não, eu estou num ponto de intimidade com Deus tão grande, que eu estou andando na rua, eu olho para o pé da pessoa. Se eu olhar para a cara dela, Deus me revela tudo. Eu olho para o pé, Deus me mostra até como é que a pessoa é. É como se eu fosse cego e estivesse vendo a pessoa. Aí eu tenho que fechar o olho, consigo andar no meio do ponto sem encostar em ninguém. Deus vai me revelando todo mundo. Irmão, é muito poder isso. Isso por que aconteceu isso sobre a vida dele? Porque ele se dispôs a estar ali verdadeiramente buscando a Deus. E será que hoje isso pode acontecer nas nossas vidas? Acontece. E por que não tem mais acontecido, irmãos? Porque não temos mais buscado a Deus como as pessoas no passado. Hoje, com toda a facilidade que a tecnologia traz para as nossas vidas, nós temos vantagem para poder ter tempo para adorar a Deus, mas as mesmas coisas que nos ajudam, muitas das vezes nos tiram da presença de Deus. Na primeira igreja onde eu converti, cheguei lá, fui ajudar o pastor daquela igreja e fiquei conhecendo uma senhora lá. Ela tinha 3 filhos pequenos. Ela andava 6 quilômetros para ir para o culto a pé, carregando os filhos, e na hora de voltar, às vezes, tinha um carrado na perna e um em cada braço, porque ela não tinha carro e tinha que voltar os 6 quilômetros para poder voltar ali para sua casa. Aí os outros viram e falaram assim: mas e Deus abençoava ela virou e falou assim: olha, eu nunca aprendi a ler, eu não sei ler, mas quando eu
Bíblia, eu consigo ler a Bíblia. Olha que o pastor fala qualquer coisa, eu consigo ler, e se ele leu uma palavra errada, eu consigo ver que ele leu errado. Olha o que Deus fazia com aquela mulher. Isso porque ela verdadeiramente se dispunha para poder estar ali na presença de Deus. Não era 6 minutos de caminhada não, irmãos, era 6 quilômetros. Cheguei a levar na casa dela uma vez, era chão para poder andar. E hoje, por que eu não vou no culto? Estou cansado, trabalhei mais durante a semana, estou indisposto, comi alguma coisa, me deu aquele negocinho aqui na barriga, estou indisposto, não vou mais na igreja. Nós verdadeiramente, irmãos, não estamos nos dispondo mais para Deus da maneira a qual Ele gostaria de que nós nos dispuséssemos. Muito antes de nós estarmos aqui, o Senhor já sabia. O Senhor capacitou só a gente, só nós aqui, vamos colocar só um pouco da nossa igreja. O Senhor capacitou só nós de estarmos aqui, ou será que Deus também capacitou os demais irmãos? O único que eu posso falar que ele não é o motivo que ele não está aqui é o pastor Márcio, o seu filho está tendo algumas dificuldades lá, dele lá na cidade onde ele mora. O pastor foi lá socorrer, ele está longe daqui, a mais de 1000 quilômetros. E os demais irmãos? Por que será que eles não vieram? Será que eles não foram capacitados? Ou será que eles não quiseram verdadeiramente se doar para Deus? Estar ali verdadeiramente se voltando para o Senhor. Aí vem a pergunta: conhecemos a palavra de Deus e conhecemos um pouco ali do poder de Deus. Uma pergunta que Deus fez para mim: o que é melhor? Teoria ou prática? O que é melhor para as nossas vidas? Saber que Deus pode encher uma vida e ser transformado, ou verdadeiramente ser cheio e ser transformado por Deus? Qual dos dois que é melhor, irmãos? A teoria ou a prática? Os dois discípulos do caminho de Emaús só estavam ali com a teoria, somente a teoria. Se nós pegarmos o maior evangelista do Novo Testamento, Paulo, quando ele tinha a teoria, ele foi perseguidor dos judeus, mas quando ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, ele pegou toda aquela teoria e botou em prática. E por ter botado em prática toda aquela teoria, ele foi corajoso de chegar no final e virar e falar assim: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a minha fé. Será que nós vamos ser dignos, irmãos, de poder falar o que ele falou? Combati o bom combate, andei sobre as pisaduras de Cristo. Ou nós vamos lembrar de que nós, Jesus, misericórdia, dia tal, hora tal, teve um culto, eu não estava lá, porque eu resolvi ver fulano que tinha muito tempo que eu não via a cara dele, então eu senti saudade do meu irmão e fui lá ver ele. Senhor, me perdoa, um dia tal teve um culto e chegou ali naquele momento, me deu um desânimo, eu não fui para a tua presença. O que será que vai ser, irmão, quando nós chegarmos um dia ali diante da presença de Deus? Eu fico feliz quando Deus, Ele me traz para mim, isso é uma coisa minha, quando Ele me chama numa palavra de correção, porque a Bíblia diz: Deus corrige aquele a quem Ele ama. É uma maravilha entrarmos no culto, aonde está sendo profetizado bênção, aonde vai estar sendo profetizado maravilhas, Eu tenho certeza que se Deus chegasse aqui agora, virasse para o Lemuel e falasse: olha, Lemuel, eu vou te abençoar de maneira tal, eu vou abrir uma porta e você vai ver, a sua vida vai ficar regalada e toda mais tal. O Lemuel vai virar e falar assim: Senhor, obrigado, glória a Deus. Mas quando Deus chamar a atenção dele, ele tem que agradecer a Deus da mesma forma, irmão. Porque aí Deus está demonstrando o amor dele para com a vida dele. Nós que estamos aqui, fomos criados sobre os nossos pais, fazendo o quê? Nos corrigindo.
E pelos nossos pais ser corrigido, não é que nós somos pessoas perfeitas, não, mas nós temos uma noção daquilo que é certo e errado e tentamos fazer aquilo que é o correto. Essa geração que vem aí cresceu sem o quê? Sem correção, fazendo as coisas da maneira deles. E se nós olharmos a maioria dela, como que está? Como é que estão a coisa? O que faltou? Faltou a correção, faltou o ensinamento. Então nós começamos a ver o quão importante é nós procurarmos conhecer a Deus, nós procurarmos conhecermos a palavra de Deus, nós queremos ter intimidade com Deus e querer que essa palavra ela venha arder no nosso coração. Ela vai arder na hora da alegria, mas vai arder também na hora que nos chamaram ali, aleluia, ao confronto. A palavra ela vai nos confrontar, porque na medida que ela nos confrontar, nós vamos ser transformados. Às vezes podemos chegar e fazer como Gideão: Senhor, olha o tamanho do exército, tem mais de 100 mil homens, eu tenho 32. Vai, Gideão, tem 32 mil homens, lá tem mais de 100 mil? Beleza. Então manda os covardes tudo voltar para casa. Nosso Deus, voltou 22. Ah, Deus, misericórdia. Eu tinha 32, agora eu tenho 10 mil, Deus. Como é que eu vou combater um exército com mais de 100 mil homens? Ah, Gideão, você tem 10 mil? Beleza, tem muito. Manda o povo beber água, eu quero ver quando eles vão beber. Aquele que chegou lá, né, na hora da seca, ali no deserto, enfiando a cara na água para beber, pode ir embora para casa. Aquele que foi vigilante, pegou a água, bebeu, olhando o que estava acontecendo ao redor, Deus virou e falou assim: separa esse. No final das contas, de 32 mil homens, sobraram quantos? Para combater um exército de quê? Mais de 100 mil homens. Irmãos, se nós formos olharmos para a lógica de Deus, 32 mil homens para Gideão era pouco para combater mais de 100 mil e 300. Ele foi para a batalha com 300 e ele foi o quê? Vencedor. Porque o que? Ele ouviu a voz de Deus, ele deu crédito à voz de Deus, ele deixou Deus agir na vida dele. E mais na frente, quando ele achou que nós vemos Deus querendo abençoar, e quando não chega as bênçãos sobre as pessoas, o que faltou? Deixou as pessoas deixarem Deus falar com ela, dar ouvido à voz de Deus. Eu, quando era novo convertido, tinha aprendido algo, achava maravilhoso. Olha, quando você quiser alguma coisa, você abre a Bíblia para dentro que vai caber a resposta. Ô irmão, vou falar para você, quando eu era novo convertido, isso era uma maravilha. E olha que Deus falou, e não foi pouco não. Eu queria saber logo, eu abria a Bíblia, botava o dedo ali, olhava, é isso daqui que Deus quer, e pela misericórdia de Deus, Ele falava sobre, Ele me dava entendimento sobre a minha vida. Aí dentro disso, uma vez na nossa igreja, lá onde eu converti, teve lá um final de semana da oração. A igreja fica aberta as final de semana inteira e sempre tem que ter alguém lá para poder orar. E no tempo que eu estava lá, eu me recordo, entrou um rapaz, aí veio conversar comigo, sentou na minha frente, começou a conversar, falar. Aí eu já não estava sabendo mais o que eu fazia. Eu fiz assim: ah, Jesus, já sei, você vai me falar agora. Abri a Bíblia, omiti o dinheiro, porque gastar o nosso dinheiro com aquilo que não é bom. Eu disse: que é isso, Jesus? Aí Deus virou para mim e falou assim: olha, ele não é daqui, ele quer voltar para a cidade dele. Paga dele a passagem dele, para ele poder voltar para a casa dele. Ah, então, você está mandando, eu vou fazer. Cheguei para o professor: Varão, Deus está falando comigo que você veio aqui para poder, você está precisando de dinheiro. Ele levantou, mandou a cadeira lá do outro lado. Você está achando que vai vir aqui para pedir dinheiro? Eu não estou pedindo dinheiro não. Então ele começou a falar alto, falou assim: irmão, Deus falou. Ele falou: se eu entendi errado, eu não sei, mas eu sei que Deus falou isso. E se é isso que você precisa, por que você não aceita logo? Ele abaixou a cabeça, os olhos encheu de lágrimas, virou para mim e falou assim: olha, era isso que eu queria, mas eu não queria dar um braço a torcer. Tem que voltar para a minha família, porque lá eu vou ter tudo. É como se fosse o filho pródigo. Então ora aqui por mim, porque eu quero voltar reconciliado para a minha casa. Porque se acontecer algo no caminho,
eu sei para onde eu vou. Ali eu fui, paguei a passagem dele para ele poder ir embora, e eu vi o que? Deus agindo na vida daquele homem. Às vezes tem pessoa que vai virar e falar assim, eu fui usado por Deus. Não, irmãos, pela misericórdia de Deus, né? Eu só simplesmente fui no canal ali, o nome de Deus que tinha que ser engrandecido, como todo sempre, ele tem que ser engrandecido nas nossas vidas. Por mais que Deus venha nos usar para poder fazer a obra dele, a honra e a glória tem que ser voltada para ele. As coisas, né, é dele, por ele, para ele. E quando nós verdadeiramente entendermos isso, nós vamos começar a entrar no propósito que Deus tem para as nossas vidas. Nós vamos entrar ali para poder receber, né, como se diz, tudo aquilo a qual desde a fundação do mundo está reservado e preparado para nós. Às vezes vai ser loucura, né, como aconteceu ali na vida de Jó. Jó perdeu tudo, e lá no final a Bíblia diz que o quê? Deus restituiu em dobro tudo aquilo que Jó tinha. Deus não falou como que foi que ele abençoou, mas Jó recebeu em dobro tudo aquilo que ele perdeu um dia. E quando eu vejo, né, porque eu acabei de falar, eu ajudando aquele rapaz para poder voltar para a casa dele, eu vejo Deus levantando pessoas para poder abençoar a vida, né, ali de Jó. E quando alguém se levanta para poder abençoar a vida do irmão, o que acontece, irmão? A bênção primeiro passa pela vida dele. Se você abençoou alguém, a bênção do Senhor primeiro passou pela sua vida para você ser canal de bênção. Então, quando nós procuramos andar conforme a palavra de Deus para fazer aquilo que Deus deixou para nossas vidas, santificai-vos e sede santo, pois eu sou o Senhor vosso Deus, e o nosso Deus é santo, e Ele nos chama a santificação, irmãos. Tudo aquilo que nós fizermos para Deus, diante da vontade de Deus, o que Deus tem, né, para os outros, não vou falar assim, para os demais, primeiro vai passar sobre as nossas vidas. E aqui a Bíblia diz que o quê? Aquilo que Ele dá é boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então o que você vai dar para poder encher o outro vai transbordar tanto que ele também vai ser capaz de encher a sua vida, irmãos. Olha como é importante nós nos atentarmos para as coisas acerca daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Atentar para o nosso chamado. Nos atentarmos para voltarmos verdadeiramente para Deus. Não é simplesmente ir à igreja. Não é simplesmente cantar dentro da igreja, mas é nos dispor para irmos adorar a Deus, nos dispor para poder louvar a Deus, nos dispor para podermos escutar Deus falando com as nossas vidas, nos instruindo, para nós sabermos como nós vamos agir no mundo lá fora. E quando nós começarmos a fazer tudo isso, irmão, nós vamos ver que a nossa vida, ela vai ser transformada. Nós vamos ser assim como Jó. Aconteça o que acontecer, ainda que a mulher dele falasse, olha Jó, você é louco, você é retardado, você é doido, você é o quê? Amaldiçoa esse Deus aí a quem tu tanto serve e morre logo em paz. Ele virou para a mulher dele e falou o quê? Mulher, como louca falaste, recebido se eu posso receber o bem do Senhor, por que eu não posso também receber o mal? Apesar de que o mal ele ainda não sabia que não foi Deus, foi uma permissão de Deus, mas ele achou que era Deus fazendo algo na vida dele. E aquilo que ele pegou, que era Deus fazendo, quando ele permaneceu firme na presença de Deus, Deus o que? Exaltou a vida dele. E ele pôde, né, novamente se alegrar naquilo a qual ele gostava de ter aquela vida. Porque quando nós passamos pelo vale, quando nós passamos pela dificuldade, às vezes é duro,
às vezes é amargo, às vezes as coisas não acontecem da maneira a como nós queremos. Às vezes nós queremos fazer as coisas de um jeito, e Deus permite que as coisas aconteçam na nossa vida de uma maneira diferente. Mas quando Deus está no controle, irmãos, o melhor sobrevém sobre as nossas vidas. E quando nós permanecemos firmes diante da presença de Deus, crendo que Deus pode agir, nós vemos o agir de Deus. Já falei que uma vez, quando eu e a Beatriz nós éramos novos de casado, nós moramos logo aqui em cima. Chegou um belo dia, nós viramos e falamos assim: olha, hoje acabou tudo dentro de casa. Acabou o leite do Igor, o Igor tomava o leite embora, acabou o alimento, acabou tudo. Nós fomos para o culto para poder louvar a Deus, agradecer a Ele, porque nós críamos no Deus é para nós servirmos. Chegou logo mais à tarde, nós recebemos uma bênção de Deus, que deu uma cesta boa, que o irmão levou. Essa cesta veio até carne, eu adoro carne. Deus foi, olha o zelo de Deus, tinha até carne, que eu amo. E o leite que o Igor tomava, veio também. Irmãos, não foi fácil passar por aquela dificuldade, não foi agradável, mas foi preciso que eu passasse por aquilo para poder ver Deus agindo na minha vida. E se eu não tivesse passado por aquilo, às vezes hoje eu não saberia que Deus, Ele pode, que Ele vai trazer sempre o de melhor para a minha vida. Eu só tenho que crer nele. Aconteça o que acontecer, se Ele estiver na frente, eu sei de que eu serei mais do que vencedor por intermédio daquele que muito me amou. E quem foi que muito me amou? O Senhor Jesus, aquele que largou o seu trono, aquele que largou a sua glória, aquele que deixou de ser adorado por os anjos, que se fez carne, aquele que carregou a cruz que pertencia à minha vida, aquele que levou os meus pecados sobre ele ali na cruz do Calvário, aquele que teve intimidade com Deus durante todo o momento da sua vida, no momento que ele carregou o meu pecado e o seu, ele virou e falou assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus não podia contemplar ele, porque ele estava carregando o nosso pecado. E ele foi vencedor, para que eu pudesse ser mais do que vencedor, para que você possa ser mais do que vencedor diante da presença de Deus. Mas para isso, irmãos, precisamos não ser mais tão somente conhecedores da palavra de Deus, precisamos viver a palavra de Deus. Não podemos mais só conhecer a teoria da palavra de Deus, precisamos colocar em prática tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E quando nós verdadeiramente fizermos isso, irmãos, nós vamos ver que verdadeiramente a nossa vida vai ser transformada. Aconteça o que acontecer, eu vou andar de glória em glória, de vitória em vitória, louvando, exaltando, adorando meu Deus, lembrando que a Bíblia diz: onde estiver dois ou mais, ele se fará presente. Eu vim e falo assim: Senhor, obrigado, porque os anjos do Senhor acampam ao meu redor. Então aqui temos uma multidão para poder louvar, para poder exaltar, para poder engrandecer o teu nome. Obrigado, Senhor, porque eu nunca estou sozinho, porque o Senhor jamais me desamparou, ainda que eu tenha passado, como diz ali o salmista, pelo vale da sombra da morte, o Senhor ali esteve comigo, o Senhor esteve me fortalecendo, o Senhor esteve me adestrando, o Senhor esteve me ajudando para que eu pudesse chegar ali do outro lado. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos, a qual o Senhor trouxe nesta noite, porque eu creio que grandes coisas o Senhor tem para fazer sobre as nossas vidas. Nós temos um casal de visitantes, eu creio que grandes coisas o Senhor vai ter para poder fazer através da vida deles, que eles não vieram aqui à toa nessa manhã, assim como nós não viemos aqui à toa, irmãos. Estamos aqui para poder sermos agraciados, abençoados por Deus. E se você quer isso para a sua vida, se coloque agora na posição para poder falar com Deus. Muitas das vezes, irmãos, como
foi dito, não acontecem as coisas da maneira como nós queremos. Mas Deus, Ele está nos capacitando, Ele está nos adestrando, Ele está nos fortalecendo para nós sermos mais do que vencedores. Amém. Oh, aleluia, Jesus. Comece agora a falar com Deus. Comece agora a entrar diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Às vezes você vai falar assim, mas eu não sei como orar. Se você sabe conversar, irmãos, oração nada mais é do que um diálogo. E Deus, Ele se faz presente para poder ouvir a sua oração. Deus, Ele se faz presente para poder ouvir aquilo que você tem para poder falar com Ele. Deus se faz presente para poder transformar, mudar o rumo da sua vida. Maravilhoso Deus eterno, querido e soberano Pai, te louvamos, amado, na grandeza do teu ser. Tu és santo, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, Tu és grande, Tu és excelso, Tu és adorado, Tu és o grande eu sou, ó Pai. Aquele amor que interage da Tua palavra, tudo se fez, tudo se criou, tudo se formou, ó Pai. O Senhor foi aquele, ó Pai amado, que desenhou o homem ali no pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E deu, ó Pai amado, aquele ser vivente, um espírito para poder comunicar contigo, ó Pai. E assim, ó Pai amado, nós entramos agora pelas portas da sala do Teu trono. Nós chegamos, amado, diante da Tua santa poderosa presença, para podermos nos colocar diante de Ti e clamar a Ti, ó Pai, para que cada vez mais o Teu Espírito Santo ele venha nos ajudar, ó Pai, na jornada, no caminho a qual nós temos para poder seguir. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos lembrar de que nós nunca estamos só, ó Pai, porque o Senhor jamais nos abandona, o Senhor jamais nos deixa só, o Senhor jamais vai nos deixar órfãos, ó Pai amado, nesse mundo. O Senhor jamais se esquecerá de nós. E por isso, ó Pai amado, nós te louvamos pelo Teu amor incondicional, pelo Teu carinho, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor já fez